Graça e paz, igreja. Estamos aí iniciando a nossa reunião de oração e a palavra que eu quero compartilhar com vocês se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 10, do versículo 38 ao versículo 42. Essa é a palavra que veio ao meu coração e tenho a certeza que da mesma forma que me edificou, vai edificar a sua vida também. Vamos ler a palavra do nosso Deus. Lucas, capítulo 10, do versículo 38 ao 42. Diz assim a palavra do Senhor. Quando eles seguiram viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Versículo 41. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Senhor, essa é a tua palavra, Deus, que o Senhor, através de ti, ó Espírito Santo, venha abrir os nossos corações, venha abrir as nossas mentes para que possamos entender que o Senhor é a melhor parte, que o Senhor é a melhor opção, que as coisas que vêm de ti, Senhor, são muito melhor do que aquilo que possam nos oferecer e que possamos, Senhor, assim como Maria, Senhor, entender que o Senhor é o melhor para nós. Em nome de Jesus. Amém. A pregação a palavra que eu quero trazer para vocês nesse dia, durante essa semana, eu sempre pergunto ao Espírito Santo qual a palavra que eu devo ministrar. Eu gosto muito e tenho feito, uma série de palavras, uma trilogia de palavras, e eu vou também começar a fazer isso às quartas-feiras. Vou estar pensando aí uma série de pregação para a reunião de oração. Mas hoje o Espírito Santo me trouxe essa palavra. Quantas vezes você já ouviu falar de Marta e de Maria e dessa situação? A última vez que eu me lembro de ter ouvido essa palavra, eu estava, antes de me tornar pastora, eu estava numa escola dominical e uma irmã da nossa igreja, hoje pastora metodista, pastora Tatiana Almeida, que foi pastora também aí na nossa igreja em Vicente de Carvalho, hoje ela está em Cota 200, ela ministrou um estudo para nós, na classe de juvenis, e ela ministrou sobre isso. Quando o Senhor me fez lembrar dessa passagem, automaticamente eu lembrei dessa aula que eu tive e das coisas que o Senhor ministrou, a mim e também ao grupo de adolescentes que ali estavam, jovens e adolescentes. Era uma classe mista e eu nunca vou me esquecer daquela ministração. E por que eu não vou me esquecer daquela ministração? Porque essa palavra ficou no meu coração e eu peguei essa palavra para mim. Então, a primeira coisa que eu quero destacar aqui, nesse texto, tanto Marta quanto Maria, elas têm uma rotina de afazeres. E quando Jesus ele chega e se hospeda, aqui no versículo 38, fala que Jesus se hospedou na casa de Marta. Então, quando Jesus vai até a casa de Marta e de Maria e lá se hospeda, eu acredito que dentro dessa rotina que elas tinham, com a vida de um hóspede, a rotina dobra, Eu não sei se você aí, quando recebe alguém que não é do convívio do lar,
né? A gente fica ali para servir aquela pessoa, né? E também, ao mesmo tempo, a gente tem que fazer assim, como se diz, a sala, né? Ficar fazendo a companhia para a pessoa. Então, é normal que na vinda de uma pessoa para dentro do nosso lar, um fica ocupado por fazer as coisas e outro fica ocupado por fazer a sala para aquele hóspede. E Marta e Maria não é diferente, até hoje a gente faz isso. Mas a primeira coisa que eu quero destacar é que, mesmo em meio às nossas rotinas, sendo elas alteradas devido aí a aquilo que a gente tem passado como humanidade, ainda assim o Senhor é prioridade. E aí eu quero perguntar para você que está me escutando, qual tem sido a sua prioridade? A sua prioridade tem sido a sua agenda de rotina, de trabalhos que você tem que fazer. Eu sei que uma mulher, né, que dirige uma casa, ela tem uma rotina muito grande. E se ela trabalha fora, a rotina dela ainda fica 2 vezes maior, né? Marta e Maria era assim. As rotinas e os trabalhos que elas tinham que fazer e as responsabilidades que elas tinham na mão, elas tinham que fazer. E aqui o interessante é que no versículo 39, quando Jesus adentra a casa de Marta e de Maria, Maria, ela fica ali. E ela percebe que quando Jesus está ali, é a oportunidade que ela tem de ouvir o ensino do Senhor. E aí eu quero destacar o segundo ponto dessa palavra. O primeiro ponto é: em meio às rotinas, qual tem sido a sua prioridade? A prioridade aqui de Marta era continuar fazendo a rotina dela e ainda servir ao hóspede, no caso Jesus. E a prioridade de Maria foi ficar aos pés de Jesus escutando o seu ensino. E antes de ir para o segundo ponto, eu espero que você esteja optando pelo Senhor. Sabe, eu não sei se no meio do seu dia você consegue sentir a presença do Senhor. Muitos falam, não, eu consigo sentir a presença do Senhor em todo o meu dia. É difícil, é uma disciplina, é difícil e uma maturidade difícil você acordar e dentro da sua rotina, das suas responsabilidades, você está conectado com o Senhor. Esse seria o ideal, mas às vezes não é o ideal. Mas quando você sente uma presença diferente ali, te chamando em meio à sua rotina, em meio à sua responsabilidade, é bom que a sua opção seja ver o que o Senhor quer de você. Às vezes, e certamente, a gente se ocupa de tantas outras coisas e a gente esquece de colocar lá no meio da nossa grade de afazeres um tempo para o Senhor. Um tempo para abrir a palavra, um tempo para orar, um tempo para buscar a face de Deus. A gente coloca tantas outras coisas. Eu, por exemplo, pastora de vocês, já faço a minha agenda, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Às vezes a gente coloca até mais coisa, né? Para fazer no dia, não consegue cumprir, aí tem que deixar algumas coisas pro dia depois, para amanhã. Mas a gente faz a nossa agenda e na nossa agenda, dentro das nossas responsabilidades, a gente tem que tirar um tempo para Deus. Porque somente o Senhor vai permitir que eu e você fiquemos de pé diante dessa situação. Buscar a face do Senhor neste momento é a melhor opção, é o melhor caminho. Aqui, o segundo item que eu quero destacar é que quando você sentir a presença do Senhor, que você possa atender aquilo, atender esse chamado que o Espírito Santo de Deus está fazendo no seu coração.
No versículo 39 diz que Maria assentava aos pés do Senhor e ouvia o seu ensino. E tem um paradoxo muito grande entre Marta e Maria, é que Marta achava muito mais importante as outras coisas do que o próprio Jesus. E na correria da nossa vida, a gente não é diferente. Se nós não nos atentarmos, a gente vai achar que as outras coisas é muito mais importante do que o Senhor Jesus. Por exemplo, eu tenho todo o tempo do mundo para o meu trabalho, mas para o Senhor, não. Eu tenho um tempo todo do mundo para minha família que o próprio Deus me deu, mas para o meu Deus eu não tenho esse tempo. Eu tenho tempo para ficar nas redes sociais, para pesquisar algo que eu quero mudar, colocar dentro da minha casa, tirar, comprar para mim, né? Uns vídeos. Eu gosto muito de ver vídeo daquela faça você mesmo, né? De artesanato. A gente tem tempo para tudo. E eu espero que você e eu possamos prosseguir neste caminho e também deixando 1 hora ou 2 horas, um tempo do nosso dia para buscar a face do Senhor. Maria, ela ouvia um ensino. Toda vez que o Espírito Santo de Deus toca em você, ele quer te ensinar algo. Toda vez que o Espírito Santo de Deus, né, faz com que você sinta talvez uma angústia, é para que você possa se chegar a Deus, orar e falar: Senhor, da onde que tem vindo essa minha angústia? Da onde que tem vindo a minha ansiedade? Da onde que tem vindo, Senhor, essa agitação dentro de mim? Talvez essa angústia, essa ansiedade é a falta do relacionamento com Deus que está aí. Preciso desembaraçar esse nó, se colocar diante do Senhor, ler a palavra de Deus, começar a ler. Esses dias eu estava conversando com uma das minhas ovelhas, ela disse: eu e meu irmão estamos terminando de ler, a gente estava lendo, era Coríntios ou era Romanos, algum livro da Bíblia, ela estava lendo com o irmão dela. Pastor, eu leio todo dia, a gente faz a leitura todo dia. A gente precisa ter essa disciplina. Mas quem sabe, aqui no versículo 14, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: aqui tem algo assim que é a chave desse texto. Ocupada em muitos serviços. Eu não sei como anda a sua vida, a sua rotina, mas talvez você está se ocupando de tantas outras coisas e está se esquecendo do Senhor. Aí quando o negócio aperta, o que Marta vai falar? Olha, Senhor Jesus, você não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha a servir? Quando a gente se ocupa demais das coisas e se esquece do Senhor, o serviço que a gente gosta de fazer passa a ser um peso para nós. Porque a gente se ocupa do serviço, mas a gente não busca a presença de Deus. Aí Marta vai, interroga Jesus e fala assim: diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. Quando eu leio essa passagem, Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. Eu posso ouvir o Espírito Santo falando assim: Viviane, Viviane, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. E aí você pode colocar o seu nome também. Tá inquieta, tá preocupada com aquilo que não pode resolver, que só o tempo vai resolver, ou que só o Senhor pode resolver, ou que outra pessoa tem que resolver, não você. Isso inquieta, isso dá angústia, isso dá desânimo, porque a gente prende o nosso pensamento no serviço.
no problema, na questão que a gente tem que resolver, naquilo que a gente tem que dar conta. A palavra de Deus diz que é para a gente trazer cativo o nosso pensamento ao Senhor. Porque quando a gente sabe quem nós somos e quem é o Deus que a gente serve, a gente tem sim a nossa rotina, a gente tem trabalhos a fazer, problemas a resolver, mas a gente confia no Senhor e não nos deixamos prender por essas questões que fogem muitas das vezes do nosso alcance, que fogem muitas das vezes da nossa responsabilidade ou somente do nosso querer. Às vezes precisa da outra pessoa querer, às vezes precisa de um superior nosso olhar a situação para resolver. Da mesma forma que você ama a sua família, que você faz com dedicação o seu trabalho, com qualidade e com amor, eu espero que também as coisas do Senhor e buscar a presença de Deus esteja sendo também assim no mesmo patamar. Uma vez um pastor, ele disse que ele teve que aprender essa questão de amar a Deus sobre todas as coisas. Porque amando ao Senhor, mais do que tudo, mais do que esposo, filho, um emprego, a função, ele conseguiria fazer as outras coisas, ou conseguiria amar a família, a esposa e o filho, e também o serviço, num patamar maior. Por quê? Porque ele colocava Deus em primeiro lugar. Sabe por que está se sentindo, às vezes a gente se sente sobrecarregada, sobrecarregado, desanimado, desanimada para as coisas do Senhor? Porque a gente tem tirado o Senhor do primeiro lugar das nossas vidas. A gente tem tirado a oração, a leitura bíblica, a busca pela presença de Deus do primeiro lugar, e a gente tem colocado outras coisas. Eu tenho colocado serviço, eu tenho colocado a minha família, eu tenho colocado meu filho, eu tenho colocado o meu esposo, a minha esposa, as minhas coisas em primeiro lugar e as do Senhor por último. Era isso que Marta estava fazendo. Na real era isso. Quem era Jesus ali no meio da casa dela? Não era ninguém. E ainda fala assim, Ana, Jesus, fala aí para Maria fazer as coisas. A gente percebe que dentro de um lar as coisas não estão indo muito bem. Eu não estou falando de lar somente de casados, tá? Estou falando de lar de família. É quando um começa a reclamar que o outro está buscando muito a presença de Deus. Ah, mas por que você quer fazer isso? Ah, mas por que você está fazendo isso agora? Você não fez aquilo que eu te pedi. Falo isso porque aqui em casa eu moro, né? Todos sabem, com a minha mãe. E ela fala assim, a gente está fazendo os negócios, olha filha, eu vou sair agora porque é o meu horário para orar. Levanta e sai. É claro que ela tem as coisas dela que ela faz dentro da casa. Mas depois ela vai fazer. Não vou falar, não, mãe, agora você vai ficar... Não vai orar, não, enquanto não terminar isso, porque tem isso para fazer ainda dentro de casa, tem ainda roupa para bater dentro, tem ainda o chão para lavar, tem... O que é isso? Quando ela dá, ela fala assim, não, olha, filha, vou levantar aqui e vou orar agora. Assim. Amém. Eu fico muito feliz. Eu também faço a mesma coisa. Mãe, eu tô aqui agora, eu vou orar. Mãe, eu fui dormir não sei quantas horas da madrugada porque eu estava orando. Sabe, não existe a cobrança por estar buscando as coisas de Deus, mas nunca, não que essa dinâmica dentro do meu lar foi sempre assim, não. Não foi. Não foi. Às vezes a cobrança era, por que vocês estão indo tanto na igreja? Já fui chamada de beata quando eu não era pastora. Parecendo uma beata.
Nossa, fica aí orando, mas tem as coisas aqui para fazer dentro de casa. Assim. Até que agora há essa unidade, há esse entendimento. As coisas de Deus vêm em primeiro lugar, igreja. Buscar a face do Senhor vem em primeiro lugar. A roupa dá para lavar depois. Sabe? Buscar a presença do Senhor é a prioridade. Marta não estava entendendo, ela teve ali o privilégio de ter Jesus na casa dela. E ainda mais, na época de Marta e Maria, igreja, as mulheres elas não tinham acesso ao ensino da palavra. O ensino era feito na sinagoga, tá? O ensino era feito lá e era feito somente para os homens. Jesus foi lá exclusivamente para essas duas discípulas que ele tinha, Marta e Maria, para dar um ensinamento. Para dar um ensinamento. E Marta estava preocupada com outras coisas. Quando Jesus bater a porta do seu coração novamente, quando o Espírito Santo falar contigo, e eu sei que você sabe, nós sabemos quando é o Espírito Santo que está a falar ao nosso coração, que você possa ouvir o que ele tem a lhe dizer. E ali você pode também abrir o seu coração, falar: Senhor, a minha situação é essa. E só o Senhor pode resolver. Voltando a falar dessa ministração feita quando eu era adolescente, pela irmã Tatiana na época, ela havia colocado em cima da mesa uma banana, um cacho de banana. E não falado nada, ela pegou, a gente sentava ao redor da mesa, ela colocou um cacho de banana, tinha 3 bananas lá, e começou a dar aula de Marta e de Maria. Começou a dar aula. Todo mundo ficou ali, não falou nada, não levantou, não foi beber água, nem nada. Quando ela viu, falou assim: olha, eu coloquei isso daqui porque cacho de banana chamou muito mais a atenção de vocês do que a lição dada. Às vezes é isso que acontece com a gente. Outras coisas nos chamam mais a nossa atenção e requer mais de nós do que a palavra do Senhor. E a terceira coisa que eu quero destacar aqui, que encerrando essa palavra, está no versículo 42. Eu vou ler o 41 e o 42. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Uma coisa é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Entende, igreja? É só uma coisa que é necessária para o Senhor. É só uma coisa que a gente tem de se preocupar. Não estou falando: eu não vou fazer a minha rotina, eu não vou cuidar do meu filho, eu não vou cuidar do meu esposo, eu não... Não, mas em primeiro lugar é o Senhor. Porque Ele te deu o seu filho. Ele proporcionou que você conhecesse uma pessoa que você ama, seu companheiro, sua companheira, para caminhar com você. Foi Ele que fez. Foi Ele que tem te sustentado. E uma coisa só é necessária. Jesus fala aqui para Marta. E a Maria escolheu a melhor parte. Isso dela não será tirado. Igreja, que você possa escolher a melhor parte. Que você possa escolher aquilo que é prioridade na sua vida.
Não retire o Senhor da sua rotina. Não retire o Senhor da sua vida. Não dê as costas para aquilo que o Senhor já colocou no teu coração. Não retire os ensinamentos que foi te dado através da palavra, mas que nós, como igreja, possamos voltar a nossa atenção e o nosso serviço ao Senhor. Porque quando nós escolhemos a melhor parte é estar com o Senhor. É buscar Ele. Me lembro que no meio assim, meu avô, ele trabalhava de... eu ainda vou lembrar o serviço dele. Enfim, quando ele voltava do trabalho, ele trabalhava com negócio de obras. Ele era o mestre de obras, isso. Meu avô era mestre de obras. E ele trabalhava por empreitada. Me lembro do meu avô, tinha acabado de aposentar. E até antes disso, chegava final de semana, ele chamava todos os filhos, a gente morava tudo num quintal só. Nós éramos os crentes da rua. Ele abria a Bíblia, aí pedia para um filho cantar um louvor, um hino, aí pedia para o outro fazer uma oração, e ali a gente via meus tios abrindo a Bíblia, né? Ele fazia um culto. Chamava os filhos final de semana, sábado. Isso não era no dia do Senhor, que era o dia de domingo. Dia de domingo meu avô estava na igreja, os meus tios estavam na igreja, eu estava na igreja também, meus primos todos lá. Mas ele reunia no sábado, todo mundo, para fazer um culto doméstico. Fora que durante a semana ele também fazia o seu momento com o Senhor. Eu me lembro do meu pai falando, seu pai está lá cantando a música. Ele cantava umas 7 músicas da harpa. E se você chegasse naquele momento, era com você que ele ia cantar. Você não tinha nem como escapar, né? Não tinha. Chegou naquele momento, era com você, era você que ia cantar junto com ele. Lia o texto bíblico e orava. O pai falava assim, eu estou vendo, o seu avô orando. Falava para minha mãe, olha, eu estou vendo o seu pai orando. Testemunho. A gente cresceu com esse testemunho. Hoje nenhum primo meu, nenhuma prima minha pode falar que o evangelho não foi pregado. A gente tinha testemunho. O Senhor, Ele é aquele que está aí no seu lar. Pensa que Ele está chegando aí, que Ele quer se hospedar e ficar permanentemente na sua casa. Quando a gente aceita Jesus Cristo, é isso que acontece. Ele vem morar em nós. E a pergunta é, você está sendo Marta ou você está sendo Maria? Escolha a melhor parte. Escolha estar com o Senhor. Escolha abrir aí dentro da sua agenda cheia, né? Dê um tempo para Deus. Sei que pode estar concorrido aí, a sua agenda pode estar muito corrida aí. Abre um espaço para o seu Deus. E busque a face dele. E aí você vai conseguir permanecer de pé. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, diante da tua presença, Senhor, dentro dos nossos lares, nós nos colocamos, meu Deus, diante de ti, porque o Senhor é aquele que habita em nós, que habita nas nossas casas. Hoje, Senhor, com os nossos templos fechados,
Agora a gente não tem como fugir, Senhor. A nossa casa precisa ser também a sua casa. Então, Senhor, vem e habita no meio do nosso lar. Sustenta, Senhor, a vida da tua filha, a vida do teu filho, Senhor. Neste momento, ó Pai, dê a ele esperança, dê a ele, dê a ela fé, dê a ele, dê a ela coragem para permanecer, Senhor, diante da tua presença. Mas mais, Senhor, que o Senhor venha nos tocar de uma forma diferente. Ah, Deus, se for preciso, como o Senhor chamou a atenção de Marta, chama a nossa, Senhor. Porque nós queremos ser assim como Maria foi. A gente quer, Senhor, a tua presença, mas a gente deixa ser levado pelas outras coisas. Não é que a nossa agenda está muito cheia, não, Deus. É que nós não estamos dando atenção a ti. Ah, Senhor, venha falar conosco. Venha ouvir a nossa voz, venha ouvir o nosso clamor. E, Senhor, como tua filha, Deus, tua serva, que disse sim, Senhor, à vocação e ao teu chamado. E eu sei que o chamado não é só meu, o chamado é universal. O chamado é de todo aquele que crê em Jesus Cristo. Ah, Deus, desta forma eu me coloquei diante da tua presença, Senhor. E aqui estou para clamar em favor, Deus, da tua igreja. Ah, Senhor, desperta a tua igreja para buscar, Senhor, a tua face, para parar, Senhor, com vaidades, para parar, Senhor, de correr atrás daquilo que não edifica, daquilo que nos tira da tua presença. Senhor, desperta a tua igreja. Ah, Deus, fala ao nosso coração hoje, Senhor, que possamos ouvir a tua voz e atender, Senhor, a ti. Também diante de ti, Senhor, eu quero colocar, Senhor, diante de ti, as famílias que têm enfrentado o luto, Deus, que têm perdido pessoas. Senhor, as pessoas que estão, Senhor, nos hospitais, com essa doença do Covid ou com outras doenças, Senhor. Tu és o Deus da cura, Jeová Rafá, aquele que cura. Eu tenho a certeza, Senhor, que tu também estás, Senhor, nos hospitais, o Senhor está lá. Então, Deus, age também, Senhor, na vida, Deus, dos enfermeiros, das enfermeiras, dos médicos, médicas, Senhor, dos auxiliares que ali estão, do corpo médico, Deus. Ó Deus, revigora o corpo físico, a mente deles. O Senhor é Deus que pode soprar com teu sopro de vida naquela UTI e retirar a tua filha de lá. O Senhor é aquele que pode soprar e retirar a enfermidade do corpo da tua filha que está em casa, do teu filho que se encontra acamado, Deus. O Senhor é Jeová Rafá, o Deus que cura. Diante de ti, Senhor, eu também quero colocar os trabalhadores e as trabalhadoras que precisam sair para conseguir o sustento, Deus. Tomando, Senhor, o risco de ser contaminado. O Senhor é Deus que pode acampar os seus anjos ao redor do teu filho e da tua filha, protegendo. Em nome de Jesus, eu encerro o coração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Recebamos a bênção, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a consolação e unção do Espírito Santo seja sobre a nossa vida e nela permaneça. Até o nosso próximo encontro, igreja. Fiquem na paz.